Yay! Mais um Virou Moda no ar e eu hoje tô empolgadíssima porque o programa promete. A gente vai começar falando com a psicóloga infantil Adriana Rocco, que criou um livro sensacional, Dicionário Psicológico Infantil, para as crianças entenderem os seus sentimentos. Qual é a mãe e o pai que não gosta desse assunto, né? Depois a gente vai ter o nosso Frank Sinatra. Sim, vocês sabiam que temos um aqui no Sul e ele está sentado no meu sofá. O cantor Gustavo Bing, juntamente com o músico Sami Kassali. Vocês não acreditam na interpretação desse guri. Então fiquem ligados para os fãs e para quem ainda não conhece a obra do Frank Sinatra. Vamos ter também o Gustavo Borges, vamos ter também o Virei Mamãe e vamos ter também o quadro Nutri Mais com o nutricionista Adriano Lenz. Então, ó, bora começar o programa que ele tá cheio. Gente, prazer ter vocês aqui. A gente, antes de... eu tô ótima, porque antes de começar esse programa, eles estavam passando o som e eu fiquei emocionada, né? Sensacional. O Gustavo é cantor, jovem, 20 anos, interpretando sucessos do Frank Sinatra. Acho que é isso que deixa tudo mais charmoso ainda, porque a gente fica surpreso de ver um rapaz... Ai, rapaz é um termo. Rapaz, eu me sinto assim, mas eu tô me sentindo uma avó. Um rapaz cantando esses sucessos, esses clássicos, né? E o Sami, mais uma vez, aqui, né, Sami? Mais uma vez. Sempre presente. O Sami é metido. Mas que bom, Sami, um prazer. Bem esse nome metido. Agora sim, guris, como é que foi esse processo de começar a cantar Frank Sinatra? Onde é que tu tirou, como é que tu te aproximou da música? Porque não é usual, né? Olha, boa tarde, Ali. Boa tarde a todo mundo aí. Eu sempre gostei muito de cantar, assim, então sempre cantei desde pequeno. Eu era roqueiro, assim, gostava muito do rock. Eu comecei a ouvir o Frank quando... É esse o microfone? Peraí, é esse o microfone? Vamos parar pra dar uma olhadinha. É esse o microfone? Então tá, vamos lá. Então tá. Boa tarde, pessoal. Eu sempre gostei muito de Sinatra. Meu avô sempre gostou muito de jazz e ele que foi me empurrando para esse lado, assim. Me expulsou do rock para começar a cantar jazz e Sinatra. Comecei cantando muito no karaokê, comecei a fazer aulas de canto e aí que eu tive a felicidade de conhecer o Sami, que nos ajudou nesse projeto aí, que é o Sinatra. E aí o Sami disse, cara, tu tem que cantar Frank. Como é que vocês fazem isso? O teu timbre de voz? Como é que vocês chegam a essa conclusão? Então, na realidade, o que acontece? Eu tenho uma escola de canto, né? E aí são para cantores profissionais ou quem está querendo aprender a cantar e tal. O Gustavo chegou lá para melhorar a técnica de alguma coisa lá, tudo porque ele já tem a banda dele lá, de música autoral e tudo. Então ele foi lá para dar uma aprimorada na técnica de alguma coisa e tal. E aí a gente tem os shows da escola. A gente faz shows da escola nos teatros, assim, tudo. A gente faz uma produção bem bacana. E para esse show ele escolheu, eu não conhecia ele, assim, não conheço todos os alunos porque eu não dou aula lá diretamente. Então ele escolheu um Sinatra para cantar. E eu fui na audição para ver. Quando eu olhei, eu disse, cara, só um pouquinho, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa diferente que eu não... E aí falei... Isso faz quanto tempo, sabe? Isso já faz... Foi ano passado? Não, foi ano retrasado. Um ano e... Exatamente. Um ano e meio, já quase 2 anos. Mas o já. projeto Quando tu era jovem. Quando ele era bem mais moço, bem mais moço, né? E aí a gente viu, eu vi aquilo ali e falei, cara, vamos fazer alguma coisa com isso, não tem como, né? Mas acabou. O projeto em si começou no passado, é bem novo. A gente fez o primeiro show no meio do ano passado, acho que em maio, por aí. E agora esperamos seguir cantando jazz, espalhando Sinatra para Porto Alegre. Inclusive eu que eu não sabia que existia esse mercado, assim, esse público de uma forma tão grande em Porto Alegre, né? Porque o pessoal realmente vai nos shows e ouve, canta junto, chega sabendo as letras, então é realmente... Não, deve ser uma loucura, porque realmente não é usual para quem tá saindo da adolescência, bem dizer, né? Porque agora tudo bem, agora tu é um jovem adulto. Mas, e é interessante porque o Gustavo, ele tem inclusive um biotipo que combina com o Frank Sinatra. Vocês, inclusive os Blue Eyes, né? Ah, sim. Então, eu tô só imaginando que deve ter umas senhorinhas de uns 80 anos que devem olhar
Elas deviam Enxergar achar o o Frank Sinatra. Sinatra um galã quando era jovem e devem olhar e o coraçãozinho deve bater. Já levou cantada de senhorinha de 80 anos? Ah, algumas, sim. Algumas. Não muitas, não muitas. Bom, e além disso, tu segue em paralelo com a tua banda de rock. Sim, eu tenho uma banda de rock. Como é que é o se nome chama da banda? Expresso 21 agora. A gente está num processo de reformulação, está criando tudo. Mas é muito interessante como a gente consegue ainda também juntar, assim, de certa forma, os projetos. Então, eu contei com a participação do Rafael Rodfux também, que tocou no último show do Sinatra. E é muito bacana, assim, ver como os shows têm funcionado, como o pessoal tem cantado com a gente. E que nem tu falou, né? Relembrar desses momentos antigos do Sinatra. Isso, e aí esse projeto em um local determinado ou ele vai conforme vocês são chamados e convidados? A gente tem feito muito produção dos nossos shows, assim, né? Às vezes o pessoal convida, obviamente, faz eventos fechados, às vezes, casamento, já rolou bodas também. Fizemos casamento. Aí foi lá, então o pessoal acaba querendo levar o projeto, né, para o seu evento. Mas a gente acaba produzindo shows assim específicos. A gente quer tocar em tal lugar, então vamos lá. A gente vai lá e produz tudo, vende ingresso, faz toda a confusão. parte, faz toda a produção e acaba que todos os shows até agora que a gente tem feito, e tomara que siga assim, a gente tem dado sold out, assim, a gente vendeu tudo, esgotou, ingressos esgotados até o dia. Que legal. Então tá sendo bem Não, legal. porque é algo diferente mesmo, não é o que a gente corriqueiramente Sim. vê. Tanto que quando eu ouvi falar, eu mesmo fiquei assim, não, traz esse guri aqui que eu quero ouvir ele cantando. Agora, Gustavo, tu como artista, como é que é a tua posição frente à interpretação assim do Frank Sinatra, que é, né, um ícone? Tu já te pegou repetindo alguns movimentos dele? Isso é proposital ou não? Como é que tu te posiciona frente a essa comparação que é inevitável? Olha, Ali, sem dúvidas, assim, eu sempre tento... A gente, quando produz espetáculo, tenta fazer ele da forma mais fiel possível, justamente para os fãs do Sinatra, né? Que são o pessoal que ouviram e conseguiram viver essa época aí de música. Mas, sem dúvidas, eu estudo muito, eu li uma biografia dele, então, repetidamente, eu me pego até com uns cacoetes, assim, do Sinatra que... Né, que acabam deixando a interpretação mais fiel, assim, eu acho que o pessoal gosta bastante disso também. Eu acho Então, que é o que as pessoas esperam, né? Mas a gente tenta fazer isso, mas também sempre colocar um tom próprio, né, no show, para dar um toque a mais. Botar um twist e deixar um pouquinho autoral também. Bom, vamos ouvir esse rapaz. Eu não vou falar rapaz, eu vou matar de... Vamos ouvir ele cantando, então. Tu gosta de cantar sentado? Não, eu canto sentado, sem problemas. Então vamos lá. So fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me swing forevermore. You are all I worship, all I long for and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Shooby-dooby-dooby-doo-bye. In other words, please be true. In other words, I love you. Sensacional! Eu fico arrepiada, porque a gente, né, não espera, e sai essa Vozeirão, voz. preenche o Não, espaço. ô Gustavo, com as guriazinhas aí, tu já usou esses teus artifícios vocais agora
Dizer um Olha, I love you aí. Eu acho que cada um tem que lutar com essas armas. Justo. Eu só acho Então- o seguinte, tá cedo ainda, mas quando tu for pedir a mulher da tua vida em casamento, tu vai fazer uma performance dela, né? Uma performance assim pra ela, porque sensacional. Eu vou considerar, Nós já estamos aqui, né, Babando, tentando induzir literalmente. também, né, direcionar o rapaz pro bom caminho. Mas meus parabéns, brincadeiras à parte, meus parabéns mesmo, porque a gente fica emocionado, assim, como não entendo de timbre, não Também entendo de nada. Mas a gente sente que preenche o ambiente de uma forma poderosa. Assim. Pô, Não, e muito vem obrigado. aquela voz que não acaba mais. Bom, nós vamos pro intervalo enquanto a gente se recompõe, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, entre uma performance e outra do Gustavo Bing, a gente vai conversar daqui a pouquinho com a psicóloga infantil Adriana Rocco e seu dicionário infantil, dicionário psicológico para crianças. Mas antes disso, nós vamos para o Virei Mamãe com o Thomas desbravando o seu novo colégio. Olhem só. O que tu tá vendo aí, então? Conta pra mim. Eu falei. Essa é dry fit? E a outra, me mostra a outra estampa. Essa é bem discreta, né? Eu gostei muito. Tu curtiu? Eu quero. Então tá, nós vamos escolher algumas coisas. Eu já tô quase comprando aquele uniforme ali pra mim, pra entrar no clima. Eu adorei aquele tom flúor. Thomas, tá aí. Qual é que é? Cadê teus uniformes, meu? Tá pronto, louco? Ele já quer sair com o uniforme. Mostra aí, então, tu já tá até vestindo o uniforme, filho. Mostra o teu colégio, que prédio é esse? Mas tu já vai... Eu só quero mostrar, eu vou pra lá. Então tá, vamos pra lá e daí tu vai me mostrando o resto. Não, eu vou até lá pro exercício hoje. Então tá, vai fazer um exercício que tá um dia super agradável. Tá. E o que é isso aqui? A gente vai de carro. O que é isso aqui, Thomas? O que eu vou jogar? Tu vai jogar quando? No quarto ano. Ah, tá. Eu vou demorar. Thomas, o que tu pegou aí, então? Deixa eu ver. Vira pra mim, mostra. Livro de inglês? Show! Eu quase, assim, eu me emocionei voltando pro colégio. Inclusive, tu também era de lá, né, Gustavo? Sim, na vida inteira. Dá uma nostalgia, essa fase é maravilhosa. Agora, com certeza. falando em crianças, né, Adriana? Essa fase, inclusive, que o Thomas tá, é bom até os telespectadores verem que é 6,5, é perfeita, eu acho, para esse teu livro que tu escreveu. Sem dúvida. Né? Eu vou mostrar aqui, ó, dicionário psicológico para crianças, tá? Ele tem, de forma muito curtinha e bem didática, né? As definições de algumas palavras que são sobre as quais eles querem volta e meia saber. Exatamente. De onde é que tu tirou a ideia de fazer isso? Por que tu acha importante? Bom, como psicóloga, eu tenho Sim. certeza que tu vai vir com uma resposta legitimada, né? Por incrível que pareça, foi das portas, das consultas. Aham. Eu sempre no finalzinho das consultas, na porta, acontece, é um momento bem importante, talvez pela informalidade que ocorre, porque os pais sempre me perguntaram, o que eu vou dizer agora que a gente vai se divorciar, que o cachorrinho morreu. Então, assim,
Foi uma percepção informal. Claro, posso te dizer teoricamente também que criança é extremamente curiosa, para eles faz bem saber, ao contrário de nós adultos que às vezes preferimos deixar para lá, não ir a fundo. Para as crianças é salutar. Elas param de imaginar e ficam muito gratas quando elas sabem o que está acontecendo. Mas eu escrevi mais para os pais, que estão muito perdidos, principalmente no último ano. Depois, portanto, do que quando eu escrevi, eu tenho notado que os pais têm se tornado cada vez mais perdidos, exatamente nesse ponto do que eles devem dizer para os filhos. Tu acha que a maior dificuldade dos pais seria quererem criar o filho numa bolha e não deixar eles suscetíveis a essas frustrações e dores, ou a falta de comunicação mesmo? São as duas, são os dois fenômenos. Sim. E um terceiro muito recente, que é o significado que a tua informação pode ter para o teu filho. Por exemplo, eu acredito num mundo igualitário, onde as pessoas deveriam viver de forma mais próximas, mas se eu ensinar isso para o meu filho, ele vai ser chamado de comunista no colégio. Ou ao contrário, eu acredito que a gente deve empreender, que nós não devemos dar bola muito para as questões coletivas, mas se eu explicar isso para o meu filho, ele vai ser identificado como uma pessoa egoísta, como uma pessoa de direita. Rotulado, vai né? ser rotulado. Então, isso contribui para uma perdição ainda maior dos pais. E o dicionário, ele é escrito de forma neutra, no sentido de apresentar conceitos psicológicos. Claro que conceitos psicológicos estão no universo todo, inclusive num posicionamento de direita ou de esquerda. Sim, claro. E na verdade, assim, não, eu acho, né, minha opinião, que os pais não deveriam se preocupar aí tanto com isso, e sim passar os seus valores e princípios que são corretos, e aí a criança também vai ser segura de si para, enfim, se defender, né? Agora, eu vou ler aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo, né, de coragem. Eu vejo as crianças, na fase do meu filho, muitas com medo, ele, inclusive, de enfrentar algumas situações. normal. E aqui a Adriana fala, ó, coragem. O que é coragem? É a vontade de enfrentar o medo, né? Não é não ter medo, mas sim lutar contra ele. E aí ela dá um exemplo. Alguém que não tem medo do escuro e dorme de luz apagada não é corajoso. Já alguém que tem e decide desligar o abajur é. Isso eu achei muito bacana, com um exemplo compreensível para eles, sim, né? Exatamente. Até porque tem alguns conceitos que eles são contrários ao senso comum. Todo mundo pensa que uma pessoa que não tem medo da água e se atira no mar e faz travessias é corajosa, mas ela não é, porque ela não tem medo d'água. Se eu tenho medo d'água e ponho um pezinho na água, sim, eu sou corajosa. Também tem outros conceitos que é importante que a gente saiba. Por exemplo, o divórcio, ele, além de ter definição do que é o divórcio, cada conceito vai trabalhar as dificuldades que as crianças apresentam frente àquela situação. Exemplo, os pais se divorciam. Eu não atendi nenhuma criança que não tenha se sentido culpada. Todas se sentem culpadas. Sério, Adriana? 100%. Eu fico de olho para ver se eu posso identificar uma exceção. Não encontrei até agora. Então, é importante que alguém diga: tu não é culpada da separação dos teus pais. E também tem outras questões, claro, no próprio divórcio, mas eles se gostavam e agora eles não se gostam mais. Como é que isso acontece? As pessoas mudam. Mesmo que não seja especificamente aquela explicação, é importante que as crianças tenham alguma noção do que está acontecendo e que elas não são responsáveis pelo que acontece com os pais, no caso do divórcio. Sim. E assim, cada verbete vai tentando passar por alguma experiência associada a ele. Ai, tu sabe que tu me fala isso, eu fico com o coração assim partido, porque a gente tende a subestimar muito as crianças, Exato, né? é uma Como se judiaria. fossem uns serzinhos que não pensam, ou que vão... Enfim, eles têm uma capacidade surpreendente. Inclusive Cerebral. Só que se a gente for pensar, como tu vai explicar sentimentos, né? Sentimento é algo que tu sente. Então, conseguir fazer esmiuçar para eles, por meio de exemplos, é algo que deve tornar a vida tão mais tranquila. Até, não, eu estou sentindo isso. Claro, eu acho que a gente identifica qualquer coisa que tenha uma forma, que tenha um nome, é muito menos assustadora. Aí a gente pode lidar
com aquilo que tem nome e aquilo que tem forma. A raiva costuma ser um também que eles têm dificuldade da dor de Sim. barriga e tal, Sim, né? agressividade, briga, tem o verbete Tá de tudo briga aqui. é um dos que eu mais gosto. Além disso, o meu livro é ilustrado pelo Francisco Jusca, que é maravilhoso. Então, quando falta a palavra, a imagem termina o serviço. E até deixa eu mostrar assim, porque eu gosto de mostrar o uso das cores, né? A gente tem Esse é o aqui Jusca. uma imagem com vermelho que é uma cor que automaticamente a gente já consegue compreender que é visceral, Claro. né? Que tem um lado mais de agressividade. E se tu ensina, não dá para ensinar para as crianças, tu não pode brigar. A briga faz parte, o ser humano, nós somos animais muito brabos, nós somos muito agressivos. Tem espécies que não são tão agressivas, mas nós somos. Até porque em alguns momentos da vida talvez tu tenha que brigar. Com certeza, É. e a gente tem que aprender a brigar também. As crianças também têm que saber como brigar e também tem que saber que às vezes brigam com elas por estarem descontando. Isso também Existe alguma, da tua avaliação, assim, tu acha que as meninas têm mais dificuldades para enfrentar brigas do que os meninos ou não faz diferença? Tem, mas é um fenômeno bem recente também. As meninas estão se especializando num tipo de agressão muito complicada. É uma agressão verbal, claro, mas muito mais destrutiva que o velho soco e pontapé dos meninos. Ah, bom, mas as assim. palavras, elas doem mais do que uma porrada na cara, né? Mas as meninas estão me surpreendendo pelo nível de agressividade. É mesmo? No último ano. Né? Também é um fenômeno muito novo, porque geralmente os meninos vêm para consultório por Sim. agressão e as meninas por medo. Isso está virando. Eu ainda não consigo identificar todo o fenômeno. Que engraçado. Será que isso tem alguma coisa a ver também com... Eu não tenho menina, não terei menina, Sim. mas tem essa coisa toda de assim, vamos empoderar as mulheres, vamos dar Talvez. voz a elas, Talvez. vamos. Como a mulher naturalmente não tem força física, Talvez e seja vamos assim. combinar, desculpa, rapaz, mas a mulher é muito esperta, Sim. né? Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Não, é E impressionante. ela me assusta, às vezes, assim, com a rapidez. Porque A capacidade os guris de são mais associação, bobões, né? assim, né? Impressionante. Agora as gurias, elas são rápidas. Estrategista. Total. O cérebro feminino é A estrategista. minha e filha, cara, ela me dá uma associativo. volta assim, rápido É. demais. Ó, pra ti, ó, dicionário. Não, eu vou ter que. dicionário. Esse vai ser meu livro de Esse é cabeceira. meu, tá? Esse aqui eu vou levar porque eu também Pô. preciso. Obrigada. Mas e é bacana, além disso, eu faço questão de trazer aqui, porque para os pais é fácil de ler mesmo, é como tu Sim. referiste. O meu sonho dourado é que as famílias lessem de noite em conjunto, né? Que os pais legal. lessem com os filhos. Mas ele pode ser consultado pela criança Aham. ou pelos pais. Até porque algo que eu não posso deixar de dizer, que é uma descoberta relativamente recente, é que a nossa mente, o nosso comportamento, ele é formado por caminhos neuronais. Esses caminhos, eles são construídos na infância e eles não são mais abandonados. O cérebro, ele é configurado conforme o que a gente vive. Então, Nós dentro configuramos o dessa cérebro. ideia, tu tá sugerindo, enfim, né, que a gente vá realmente dando alguns direcionamentos para Exato. que as crianças possam ter essas ferramentas mais além. Isso, exatamente. Ai, gente, olha, ser pai e mãe é uma responsabilidade Imensa, tinha que ter brutal, curso preparatório. porque quando a gente ouve essas coisas, fica pensando assim, meu Deus, eu tenho a educação de uma criança nas mãos. Bom, a gente está aberto aqui para dúvidas, se alguém tiver dúvidas, comentários sobre esse assunto que traz muito pano para manga. Enquanto isso, enquanto a gente reflete sobre o sistema, sobre a paternidade, maternidade, vamos ouvir mais uma palhinha aqui do Gustavo com o Sami. Vamos lá. Claro, vamos lá. Learning the blues. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the 10th time you heard it. That's the beginning, just one of the clues. You had your first lesson for learning the blues. The cigarettes you light, one after another,
one help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can lose when you feel your heart break. You're learning the blues. E agora a hora do nosso quadro novo. Eu tô muito empolgada. Nutri Mais RDC com o nosso nutricionista Adriano Lentz, que vai estar aqui todas as semanas, todas as terças, com assuntos polêmicos hoje, né? Hoje também polêmico. Qual é a pauta do dia, Adriano? Sódio, o sal. Oh, essa é boa, porque essa tem muita dúvida, né? Tem, e a gente acha que não tem, que já ouviu tudo que tinha para escutar, mas será? O que acaba acontecendo, né? Eu tenho observado bastante as pessoas agora com sal rosa do Himalaia, por exemplo. É do Himalaia? É rosa mesmo? Como, não como? Primeiro de tudo, o sódio, o nosso sal, ele tem 400 miligramas de sódio, 1 grama de sal, aquele sal de cozinha que tu tem todo dia. Quando a gente lê o rótulo de um alimento industrializado, está escrito sódio nele. Então já é o que interessa, o componente sódio. Sódio engorda? Sódio não engorda. Sódio não tem valor calórico, não faz ninguém ganhar gordura, não modula o metabolismo desta forma. Mas sódio retém sim líquido. Se eu estiver com um consumo muito exagerado de sódio e eu já tiver um pouco de tendência, eu vou ter aumento de retenção hídrica. Retenção hídrica não é gordura. Então também não dá pra gente usar como desculpa. Estou com excesso de gordura, é retenção hídrica. É importante isso em avaliação nutricional. E nem o contrário, né? Ah, eu tô, não, é que eu tô inchadinha. Não, na verdade, meu bem é gordura. É isso aí também. Na avaliação nutricional a gente consegue fazer essa diferença, mas como via de regra, sódio não vai engordar você, sódio pode sim reter líquido, cuide a quantidade total e cuide com os erros que nós fazemos. As pessoas estão deixando de beber água hoje porque essa água tem muito sódio. Aí pega lá a garrafinha mineral, tá na praia, deveria estar se hidratando. Tem 90 miligramas de sódio. Já começa que lê errado, que pega a garrafinha e 90 miligramas é para 1 litro. Então são 2 garrafinhas. Quanto de sódio a gente pode consumir no dia? Não tenho nem ideia. Quanto? 2.500 miligramas. Tu tá brincando? Isso é para uma pessoa saudável que não é hipertensa. 50 miligramas da garrafinha d'água não faz diferença nenhuma. Aí a pessoa, você, meu querido, deixa de tomar o meio litro d'água, que é importante, que te hidrata, e economizou 50 miligramas de sódio para quê? Para ir lá comer uma fatia de presunto, que tem 300, passar o requeijão, que tem mais umas 200, 300... a gente acaba economizando em coisas que, nesse caso, é burrice, que não vai fazer diferença nenhuma no teu dia, no balanço de sódio do dia. E aí vai lá e passa requeijão light no pão, que é uma opção legal também, mas que tem um teor de sódio de mais de 200 miligramas de sódio, naquelas 30 graminhas ali. Boto lá um presunto, etc. A maioria dos produtos tem que cuidar, que muito produto com menos gordura, light, tem mais sódio para compensar a falta de gordura, para deixar sabor. Sim, para ficar gostosinho. Para ficar gostosinho. Então, assim, na verdade, o sódio, para quem se alimenta direitinho, ficar controlando o sódio não faz muita diferença. Se a pessoa já está com uma alimentação saudável, você não precisa ficar paranoico com sódio. Você não deve economizar água por causa de sódio, porque a quantidade de sódio que tem nas águas, todas no Brasil, mesmo as com maior teor de sódio, é muito, muito, muito insignificante. Não vale a pena ou não beber água. Se você é hipertenso, você deve ter cuidado sim. Pessoas que não são hipertensas, se você está se alimentando bem, você não está consumindo sódio em excesso. Isso é importante cuidar. Não corte só por cortar, não tem necessidade, não emagrece. Às vezes a pessoa deixa de se alimentar ou de se hidratar para economizar sódio. E aí entra o sal rosa. É que as pessoas vão muito no embalo. Eu ia te perguntar isso. O sal do Himalaia, qual é que é? É mais caro. Sim, isso nós sabemos. É saboroso, é gostoso. Não tô falando mal nem bem. Acho interessante, eu uso também às vezes, mas ele não tem... Vamos falar de ciência, do que tem de estudo científico. E não do ouvir da minha amiga, ouvir da Nutri, que ouviu da outra colega Nutri, da professora dela, que tem de estudo. Ele não tem nada de melhor do que um sal comum. O teor de minerais que existe nele, de sais minerais, é muito, muito, muito pequeno, pensado no que tu precisa do teu dia inteiro. Porque sal... Ele tem um teor de minerais se tu fosse comer 100 gramas de sal. Mas aquela história de que daí a vantagem é porque tu põe menos, porque ele tá mais concentrado. Balela?
balela. Então, na verdade, o sal é porque ele é mais bonito. Ele é mais bonito e mais saboroso. Em estudo comparativo, quando as pessoas são colocadas para salgar à vontade, salgam igual com os dois tipos, a mesma quantidade. Então tá, gente, olha aí, ó, muita coisa para pensar sobre sódio, sobre sal. Esse cara tá aqui para nos ajudar com tudo. E se vocês ainda continuaram com dúvidas, mandem aí pelo Facebook ou pelo WhatsApp mesmo, que o nosso Nutri Mais vai nos ajudar com todas elas. É isso aí. Adriano, obrigada, tá? Obrigado. Então, até a semana que vem. Até a Bom, semana que agora vem. a gente vai falar com o Gustavo Borges, aquele pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Esteve aí recentemente para divulgar a metodologia Gustavo Borges de aprendizado. Então, rola aí. Gente, hoje o Virou Moda vai conversar com o Gustavo Borges, que tá chegando aí. Chega aí, Gustavo. Cheguei, tô aqui, tudo bem? Prazer estar contigo. Tudo bem. Eu achei que tu fosse mais alto, sabia? Não, eu esqueci de crescer e você, pelo jeito, cresceu bastante, né? É, eu tô ficando grande, baixinho. Em cima do banco. Não, mas brincadeiras à parte, a gente está aqui para conversar. O Gustavo Borges está em solo gaúcho para falar sobre a metodologia de aulas dele. E nós vamos trocar uma ideia agora, né, Gustavo? Vamos lá? Vamos conversar, vamos lá. Bom, agora sim, tô aqui sentada para conversar com o Gustavo Borges, agora estamos na mesma altura. Aliás, Gustavo, antes de eu te fazer as perguntas sérias, eu queria saber uma coisa, como é que é viver nas alturas? Olha, você sabe que ar quente sobe, né? Então hoje aqui em Porto Alegre está 44 graus o sentimento, né? Tá 35 e 44, então na minha altura deve estar uns 60 graus mais ou menos. Coitado, foi parar em Porto Alegre logo agora. Ser alto é ser quente. Nossa. Bom, mas o Gustavo que está aqui para conversar sobre a metodologia de ensino de natação, né? Que essa sim virou moda, está espalhada nos melhores estabelecimentos e academias do país inteiro. E tem criança aí aprendendo a nadar tudo com o método Gustavo Borges. A que tu atribui esse sucesso do método, Gustavo? Olha, é um privilégio poder trabalhar com tanta gente, tantas empresas, tantos clientes, tantos alunos. Porque quando a gente iniciou a metodologia, a gente não sabia do potencial, sabia que o potencial era grande, né, de trabalhar com esse número de clientes, mas hoje a gente está mais ou menos uns 170 mil alunos que estão envolvidos no nosso método. E como a gente trabalha com educação por meio da natação, que é o nosso segmento, né, a gente trabalha, está vendo a piscina linda, maravilhosa aqui atrás, e a gente educa. Essa aqui é a nossa sala de aula. Então, se você imaginar uma escola, a escola tem um prédio, o nosso prédio é a piscina, e cada piscina tem a sua divisão por raias, a gente divide por salas de aula. Então, quando a gente consegue colocar a educação e transformar a natação no meio para que a gente possa educar, contribuir para a sociedade, isso é um sonho a gente poder realizar isso. Gustavo, tem muitas mães e pais que nos assistem. E uma das grandes preocupações é a segurança das crianças, né? Lembrando que afogamento é uma das mortes mais expressivas infantis. Como é que tu vê a importância das crianças aprenderem a nadar para sua própria segurança? Você mencionou muito bem, a questão de afogamentos é a segunda maior causa de morte acidental para crianças. A primeira é acidente de carro. E não é em piscinas comerciais como essa, a gente está falando de rios, de lagos, a gente está falando de privadas em casa, a gente está falando de poças de lama, talvez uma comunidade menos favorecida. Então, a água ela pode afogar, 2 centímetros de água, 3 centímetros de água pode afogar uma criança, dependendo de um bebezinho que cai olhando para baixo, você tem esse negócio. Então, como você previne um afogamento? É você saber nadar ou você ter um estabelecimento adequado para que você não tenha uma morte causada por um acidente dentro de uma piscina, né, por afogamento, e também na prevenção no sentido de saber cuidar de alguém caso esse esteja em perigo. Porque às vezes você tem a falsa impressão que alguém está se afogando, você vai lá e ajuda, só que se você não tem uma preparação, isso pode ser muito ruim. Então você tem que ter uma técnica para isso, jogar um material, jogar uma boia, jogar algum elemento, porque se você chega perto de um adulto para salvar, talvez até eu que tenho habilidade aquática, eu posso me afogar também. Então, para cuidar de uma outra pessoa, você tem que se atentar. Você fazer uma natação pensando nessa questão de segurança aquática, ela é realmente muito viável. Então, os pais, as mães, se preocupam muito com isso. Então, você pega uma faixa etária entre 3 e 5 anos de idade, que é onde você trabalha a coordenação fina do garoto, onde você tem uma tranquilidade de você ensinar os nados e você criar um ambiente onde a segurança ela impera e você começa a fazer um trabalho sozinho. Então, uma criança com 2 anos de idade vai ter dificuldade de sobrevivência, mas uma de 3, 4, ela já vai conseguir pular, voltar e vai ter alguns recursos nesse sentido. Então, são várias as atividades que a gente faz no sentido de segurança aquática, tanto de prevenção,
como aulas temáticas para que você possa tratar desse assunto específico. Por exemplo, uma brincadeira, entre aspas, que funciona muito bem como trabalho pedagógico para a segurança aquática, é você fazer aula de pijama. Então, a aula de pijama é você vir com o seu pijaminha, pode até ser com sapato, se quiser, antes de ir para a cama, você vem aqui, pula na piscina e brinca com isso. Porque numa situação séria de um afogamento, você está de roupa. Então, se você está acostumado a nadar de roupa ou ter pelo menos um elemento em algum momento onde você trabalha essa dinâmica, no fundo da sua cabeça, isso, quando acontecer, caso aconteça um acidente, você tem pelo menos, você não entra em pânico. É interessante essa tua técnica do pijama, porque ela é muito boa para quem tem preguiça também, né? De acordar de manhã, já se atira na piscina de pijama e vai. Pode ser de pijama, de roupa, não precisa nem... E pode, quando chegar molhado em casa, dorme molhado também, não tem problema nenhum. Com o calor desses que a gente tem aqui em Porto Alegre, no inverno eu não recomendo, né? Bom, mas para finalizar, agora um serviço de utilidade pública, inclusive tu vai ajudar aqui a apresentadora, eu gosto de nadar, tá? Mas eu tenho um problema. Quando chega assim no final da piscina, eu não sei dar a voltinha, porque quando eu tento, entra água por tudo que é lado. O que tu poderia indicar como dar de dica, assim, para quem quer dar a voltinha no final da piscina? Minha pergunta é o seguinte, quando você chega no final da piscina, como você não consegue dar a voltinha, você sai e vai embora ou você dá um jeito de virar e ir para o outro lado? Não, daí eu venho de costas para retomar a respiração. É uma boa. Então a primeira dica, talvez, né? Talvez. Pode ser que você esteja no lugar certo. Eu não tive aula com o método Gustavo Borges, só para deixar bem claro. Então procure uma unidade credenciada. Mas eu vou te dar uma dica. Que você está falando da voltinha, você está falando de uma virada olímpica. Talvez você não precisa começar com a virada olímpica. Você pode começar com uma virada elementar, né? Que seria o seguinte, você bate a mão e aí você empurra e vai para o outro lado, que é o que você mais ou menos faz. Mas, por exemplo, quando você chega na parede, você já tem meio que um bloqueio. Então, o que eu vou fazer agora que a parede está chegando? Você fica até nervosa, não começa a suar, não é assim? Então, não, mas você percebe, né? Qual que é a sua percepção? Nossa, a hora que você vê aquele Tzinho ali... Ó. Eu desisti já, eu não percebo mais nada, mas eu estou gostando das dicas. Mas perceba. Eu sugiro que você primeiro perceba, que é a noção de onde você está, o que você está. Dentro da dificuldade, você trouxe uma que é a virada olímpica, ou mesmo pode ser flutuação, ou pode ser uma abraçada do crawl, ou pegar água, ou aprender a nadar um nado borboleta, por exemplo. Independente da dificuldade, é importante a nossa dedicação naquele assunto, né? E aí um professor capacitado, ele é muito importante para te ajudar a dar a voltinha, né? Colocar o queixo aqui, virar. Você não consegue fazer uma cambalhota no seco? Não mais. Mas você lembra quando você era criança? Você conseguia? Faz bastante tempo, mas eu acho que eu conseguia. Tenho certeza que você conseguia. E aí é só relembrar um pouco do passado, ter um pouquinho dessa consciência corporal, treinar um pouquinho, fazer os exercícios e, claro, estar numa unidade credenciada Metodologia Gustavo Borges. Desafio para a Ali, vou fazer a voltinha, a tal da voltinha aí que grava, me marca e põe lá nas redes para eu ver, ó, tá bom, não tá, aí a gente dá uma avaliação. Pega o Rafa para fazer isso também. Tá, eu quero que tu mande um beijo pro pessoal do Virou Moda. Então, pessoal do Virou Moda, um grande abraço para todos vocês, prazer participar do programa e vamos lá, boas braçadas. Grande Gustavo Borges, no caso literalmente, mas uma pessoa realmente muito bacana e que está espalhando esse método sensacional. Fica a dica aí para as mães, pais e cuidadores. A gente vai para o intervalo e já volta, então ó, não sai daí. Agora é hora do nosso Drops de Moda. E como a gente está nesse clima aí de natação, piscina, a inspiração é o decote nadador. Sabem o que é isso? Confere aí.
aí, ó, ótimo decote para se usar no verão. Bom, estamos finalizando já o programa. Eu podia ficar mais 5 horas aqui com vocês, gente, mas não vai dar. Adriana, diante desse cenário aí que tem tantos pais com dúvidas, correndo, né, meio perdidões, o que tu daria de conselho para os pais e cuidadores, né? Eu gosto sempre de falar cuidadores Exato. porque tem muitas crianças que são criadas por outras pessoas. Da atualidade, assim. Inclusive professores. Inclusive né, também, professores, que tem, dependendo da faixa etária, eles passam a ter uma influência tão grande quanto as mães e os pais, né, para o nosso filme. Acho que, sobretudo, como a gente estava falando, que os pais e cuidadores e professores pensem antes de abrir a boca, antes de falar, que passem sim, que falem, mas que procurem se informar e se formar. Duas orientações. Primeiro, então, que pensem, que pesquisem em fontes confiáveis, não no que as pessoas da esquina falam, e que não tenham medo de se posicionar. Não é porque tu está assumindo uma posição que tu vai ser autoritário ou impositivo. É necessário para as crianças que elas saibam que existe determinada posição, determinada opinião. E ninguém melhor que os pais para poder passar. Se vão discordar, se vão seguir, é para depois. Mas que não tenham medo de ter opinião e passar para os filhos. Então tá aí a dica. Acho que é meio óbvia, mas a gente na correria muitas vezes se atropela e esquece. Sem dúvida. Agora, Adriana, eu preciso te fazer uma pergunta rápida. E essa camiseta do Thundercats? Achei super moderna. Eu olhei e disse, olha a psicóloga com camiseta do Thundercats. Eu adoro coisa de criança, não só atender criança, todo o universo infantil. E ela foi sugestão da minha filha. Olha que legal. Sammy, tu é da fase do Thundercats? Sim. Eu Porque pro Gustavo eu não vou nem perguntar, né? Thundercats. Viu? Thunder o quê? Tu não conheceu o Thundercats. Mas vai ter, parece que tá pra sair um filme, aí o Gustavo vai ter a chance de conhecer o conseguir. Thundercats. Agora é engraçado, né, Gustavo? Porque não sabe o que é Thundercats, mas o Frank Sinatra, que é lá dos anos 40, isso ele não só sabe, como arrasa. Quais são os planos agora a curto prazo, Gustavo e Sammy, né, com o projeto? Onde é que vocês vão fazer shows? O que vai rolar? Estamos organizando a agenda do ano agora. Temos a agenda aqui que chegou no meu ponto agora, aqui, Ponto eletrônico. a ponto eletrônico. Dia 15 de março estaremos no barco Cisne Branco, fazendo o primeiro show próprio do ano. Olha, que legal! Um show a bordo aí para o pessoal se sentir, quem sabe na Austrália, né? Se sentir num outro ambiente. É muito legal, porque a gente estreou o projeto lá no Barco Cisne Branco e foi uma noite que nos surpreendeu, porque os convidados lá, quem foi, que é um jantar, né, a bordo, é um passeio noturno, a gente vai dar uma banda no Guaíba, é legal. E ao som de jazz e tudo, tem um cardápio muito legal, uma carta de vinhos. Então as pessoas realmente se transportam para outro lugar, Essa né? parceria é bem legal com o... Então as pessoas foram lá, as mulheres foram de pele, de coisa. O cara, eu tava de terno e me achei mal vestido. Sério? Que isso, rapaz? Sim, o pessoal levou muito a sério mesmo, nem eu esperava. A gente faz as pessoas Bem legal. voltarem para os anos 60, né? As pessoas se sentirem de volta nos anos 60. Né? E aí foi bem interessante, assim, o clima que todo mundo imprimiu, porque a galera comprou o projeto também nesse esquema de dar esse sentido, né, que a gente quer, E o outro... quer fazer. Então vai ser dia 15 de março, a gente vai ter esse passeio noturno de novo lá. Sai com chuva, com sol, ou se chover muito... Com chuva sai. Não, mas claro, vai dar daí sol, se- vai dar sol. Vai dar sol, Vai dar sol. É isso E aí. criança pode ir? Pode, claro. Pô, é completamente familiar o É tão legal isso, passeio. porque só um parênteses, né? A gente tá curtindo tanto a nossa orla, né? Exato. Então, muito legal. Não, o né? espaço novo ali também deu um charme, né, pra cidade e pro passeio, que ficou muito Tá legal. muito bacana, tá muito Sem legal. dúvidas. E a gente. O passeio sai dali do gasômetro, né? Porque o barco Cisne Branco ele tá mais no cais lá, mas o passeio ele sai ali do gasômetro, que é bem legal também, né? Até para o embarque ele fica mais interessante. Então, dia 15 de março tem ali, e dia 11 de abril a gente vai fazer uma participação no Instituto Ling, que é uma sessão de jazz comentada, que é o Paulo Moreira que faz, que tinha uma sessão de jazz na FM Cultura. Então a gente vai tocar, ele vai falar sobre Sinatra tudo, e a gente vai ali fazer a parte musical para ilustrar tudo que ele está falando e tal. E dia 25 de abril também temos no Sgt. Peppers. olha... Segunda vez que a gente vai pra Segunda lá. vez. O primeiro show também foi muito legal, a gente tentou Muito fazer legal. uma coisa bem temática, assim, resgatando até a época das músicas do Sinatra para o pessoal se sentir
na época do vinil ainda, né? Não, isso que eu ia perguntar, se já rolou algum evento onde, inclusive, as pessoas eram expressamente convidadas a entrarem no clima e se transportar para essa época, né? Essa época de ouro, digamos assim. Sim. Então, a gente tenta não impor as regras das pessoas, né? Para todo mundo se sentir confortável de ir no show. Mas eu acho que o pessoal acaba por si mesmo entrando nesse clima, né? Então, assim, meus amigos, eu digo pra ir de terno. Vai de terno, a gente vai lá, vai tomar um uísque, vai fingir que tá nos anos 60 e até pra eu conseguir cantar um pouco melhor, talvez, me sentir mais... Olha que legal. E eles vão de terno e sapato ou terno e tênis? Vão de terno e sapato. Olha, que terno e bonitinho. sapato e uma florzinha no... Sério? no bolso. Todo mundo entra no clima mesmo. clima. Muito bacana. Então, vocês já anotaram aí as datas, se não, dá uma rebobinada na fita. Volta aí no programa do Facebook para ver, ou então entre em contato com a gente que nós passamos todos os contatos. Temos as páginas nas redes também, que é Sinatra Sessions, com 2 S, Sessions, né? E ali vocês conseguem também ter acesso a todas as datas, todos os eventos. Instagram, Facebook. Vamos lá, só Sensacional. procurar que acha a agenda toda lá. Tá, mas chega de papo, porque a gente quer ouvir esses dois de novo, essa voz maravilhosa do Gustavo Bing, então vamos encerrar o programa em grande estilo. Vamos pra cantoria, então, do Way You Look Tonight. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. There is nothing for me, 'cause I love you and the way you look tonight. Just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Sensacional! Antes de acabar o programa, Gustavo, eu sei que tu deve esse amor pelo Frank Sinatra ao teu vô. Meu avô, como é que eu vou dele? não O só teu nome? Plínio Paulo Bing, não só o Sinatra como ao jazz em si, né? Que ele sempre me apoiou dando coleções de jazz, fazendo anotações de jornais. Assim, ó, meu avô é muito exigente, mas ele é muito fã de jazz e, no fundo, muito orgulhoso. É assim, o seu Plínio Paulo? Plínio Paulo Bing. Então vamos mandar um beijo pro seu Plínio Paulo Bing, porque graças ao senhor esse rapaz tá cantando aqui, interpretando esses sucessos para nós e nos deixando emocionados. A gente fica por aqui muito felizes e agora vocês ficam com arquitetura e design. Beijo, gente, até amanhã.